Oi, gente, vocês que estão aqui acompanhando, hoje vai ser mais um episódio dessa série que eu estou fazendo em comemoração aos meus 30 anos de carreira, que eu estou chamando de Me Conte Essa Resenha, que são conversas de 30 minutos com pessoas que eu admiro, pessoas que eu me encontrei nessa minha jornada como tecnologistas e que estão nas suas vidas, nas suas jornadas, no seu trabalho, gerando impacto na área de tecnologia, nos negócios e na sociedade, né? Então, hoje, com muita alegria, eu vou receber Andresa Rocha, que é fundadora e CEO do Afroiá Tech Hub. Depois vocês vão ver aqui nos comentários por que que eu chamo essa conversa de Me Conte essa resenha, mas já vou chamar a Andresa fazendo uma pergunta para ela sobre usando uma frase que surgiu numa conversa nossa de uns dias atrás. É, todos os movimentos são da coletividade. Me conte essa resenha, Andresa. Bem-vinda. Ai, que prazer, tô com lágrimas nos olhos aqui de emoção, porque realmente falar com pessoas que a gente admira muito para mim é um retrato não só do que eu faço, mas de quem eu quero ser, né? Então, poder conversar com você é uma honra muito grande, um prazer enorme. Então, estou muito feliz em primeiro lugar. E essa resenha, né, do trabalho coletivo, de tudo ser coletivo, desde muito jovem, desde muito nova, isso é uma prática da minha existência como ser humano. Eu perdi minha mãe muito cedo, com 10 anos, hoje eu tenho 41, então muitos anos de vida eu fui criada sem mãe. Então, muitos anos de vida, eu fui meio que obrigada a participar de grupos, de movimentos coletivos, para me sentir menos só, para entender que eu tinha um espaço em um lugar no mundo. E desde então eu venho construindo essa jornada nesse sentido. Então, desde muito jovem, lá da quarta série, era eu que organizava as festinhas da escola, de grupo, de representante. Eu fui escoteira há muitos anos. As festas do condomínio ali da rua era eu que organizava também. Então, eu sempre acreditei no movimento coletivo como, de fato, não só um lugar para eu pertencer, né, para que eu pudesse encontrar o meu pertencimento enquanto ser na sociedade, mas também, quando eu comecei efetivamente a minha vida profissional, isso se tornou muito mais forte. Eu entendi que, opa, por ser quem eu era, eu precisaria ainda mais de ter mais pessoas, de ter mais gente, e que esse caminho que eu queria encontrar, que é uma busca eterna, né? A gente acaba buscando isso por muito tempo, ele de fato também se conduzia por um caminho coletivo. Foi aí, muito tempo depois, mas já pulando um pouco da história, que entraram as comunidades de tecnologia, os outros grupos, até de grupo da igreja eu fiz parte. Então, hoje eu me encontro em outros grupos também que me fazem ampliar essa sensação e esse senso de pertencimento que me fazem não só acreditar, mas construir também através da coletividade, que eu acho que é bem importante. Eu me identifico muito, Andresa, porque eu também não tem nada que eu saiba fazer que eu não acho que eu faço melhor pareando com alguém ou dentro de um grupo, assim. Todas as coisas que eu fiz, né? Programação, arquitetura, liderança. Quando eu participo de times de liderança que funcionam como times, eu acho que a gente trabalha muito melhor do que aquela liderança mais isolada, mais, sabe, tem obrigações de resolver tudo sozinha. Eu também acredito nessa força do coletivo. Muito dessa história também, muito antes da tecnologia, né? Eu também vim de bairro periférico, onde o fazer coletivo transformava a nossa realidade, né? Gerava condições da gente fazer as coisas. Eu falo muito que os movimentos que eu fiz na adolescência, eles foram os mais definitivos para definir como eu me comporto profissionalmente, porque eu vivi coisas e para quem não sabe, eu fiz teatro de rua, né? Na adolescência, com outro, todo mundo do teatro amador, tinha duas pessoas ali que tinham alguma noção de teatro, e ensinavam para a gente aprendia, e eu escrevi peças longuíssimas que a gente realizava nas ruas do nosso bairro, porque era tão difícil ter acesso à cultura, a essa experiência artística, que a gente fez grandes musicais na rua, assim, na praça, era esperado. Então, assim, conversando com movimentos de igreja também, mas entrando na seara dos movimentos sociais que tinham no bairro. Então, eu me identifiquei muito quando você explicou isso. Mas, para quem não sabe da sua história, vai tá fazendo todo sentido você ter sido essa menina que, a partir dos 10 anos, teve que olhar para a vida de uma outra maneira e se encontrar diante de uma situação tão adversa de perder a mãe cedo,
Para quem não conhece o Afroiá Tech Hub, explica o que que essa entidade, como foi que isso surgiu, como é que isso conectou com essa Andresa que aprendeu a enfrentar a vida na força do coletivo, né, como você explicou. Muito, muito bom assim fazer essa ponte, porque embora eu tenha entendido cedo que a coletividade me levaria mais longe, eu fiz muito cedo também tudo muito sozinha. Então, tive que construir primeiro isso muito sozinha, todas as coisas muito sozinha, para depois eu conseguir, de fato, amplificar um pouco as coisas através da coletividade. Então, foi um momento de mudança muito interessante. E aí, o Afroiá nasce depois de bastante tempo, então eu já tinha aí 15, 17 anos de carreira profissional, e ele veio da solidificação dessa vivência. Ou seja, eu já por volta de 8 anos, 7, 8 anos de experiência prática falando e fazendo ações de diversidade e inclusão, eu entendi que tinha um lugar em que nós não estávamos dialogando com profissionais negros que já eram líderes. Pessoas que já tinham 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, pessoas excelentes, incríveis, mas que não conseguiam sair daquele mesmo lugar, sempre com o mesmo cargo, sempre com o mesmo salário, sem visibilidade, sem participação ativa em comunidades, eram sempre, de alguma maneira ou outra, tokenizados ou invisibilizados mesmo, naturalmente, né? E aí isso me incomodava muito. Eu falei, gente, pode, né? E aí eu participei da fundação de algumas comunidades, né? Vim construindo algumas, mas aí o Afroiá nasce daquele ponto assim, não, agora isso precisa ser profissional, precisa ser um trabalho. Porque eu dedico tempo para isso, tem coisas muito interessantes e importantes para fazer com essas informações e esse conhecimento que eu tenho. Muitos anos fazendo recrutamento de tecnologia, trabalhando em vários subsistemas de RH dentro de empresas de tecnologia, eu recebia muitos pedidos de empresas, de colegas de empresas, de líderes, com os quais eu já tinha trabalhado, para, Andresa, como que eu recruto? Me indica uma pessoa, como é que eu faço um programa mais inclusivo, como é que eu faço isso e aquilo? Não, peraí, eu estou usando tempo, dedicando tempo, eu tinha uma outra posição em outra empresa, eu digo, eu tô dedicando tempo para isso, então isso precisa ser um trabalho remunerado, não só pela remuneração em si, mas para que eu pudesse me dedicar oficialmente para esse trabalho, para que eu pudesse sentar e construir as coisas de forma tranquila e calma. Então, a Freia nasce dessa falta de não me conformar com ver pessoas brilhantes, incríveis, sem a visibilidade e o espaço que elas mereciam. E aí eu comecei, então, a fazer, digamos, a reunião com essas pessoas. Quem são esses líderes? Eu conheço vários. Como é que eu começo a conectar essas pessoas? Como é que eu consigo começar a falar com elas, sendo um ponto entre eu não sou da área técnica, eu sou da área de RH, mas eu estou no ecossistema de tecnologia, eu estou na diversidade. Como é que eu faço essa ponte entre todos, né? Como é que eu faço essa interlocução entre essas áreas? E foi perfeito, foi um timing perfeito, porque nós estávamos. A população negra de tecnologia do ecossistema estava com sede disso. Eles estavam com sede, eles estavam. Eu recordo que tudo que se lançava naquela época era uma explosão, porque tinha demanda para tudo. Tinha não, continua tendo, né? Demanda para tudo, para que nós pudéssemos ter esse espaço de visibilidade. Então, a Froiá nasce como um hub, com o objetivo de sermos um conector entre oportunidades, pessoas, negócios, e principalmente uma visão de futuro em que lideranças negras já estejam ocupando e possam ocupar mais espaços de protagonismo no nosso ecossistema. Foi com este olhar. Eu quero, preciso, e nós já temos muitas possibilidades de ter essas lideranças avançando, né? E o Afroea nasce para esse grande objetivo. E faz todo sentido, porque, assim, a carreira de pessoas negras não começou na área de tecnologia quando a gente começou a discutir isso, né? Então, tem pessoas que, fora desse momento tão, eu acho, rico de discussão que a gente tem aí, que talvez seja dos últimos 5 a 10 anos, mas focados e estamos incomodados com subrepresentação, estamos letrando as pessoas, né, sobre isso, sobre vieses inconscientes, os processos que eram naturalmente excludentes. É, é ótimo que essa discussão aconteça, mas já tinham pessoas furando essa bolha. Né? Então, quando a gente vê programas e movimentos de diversidade, eu percebo eles muito mais presentes e focados em pessoas em início de carreira, e as pessoas que estão há mais tempo, assim, talvez tenham uma lacuna mesmo, né? Que ela talvez esteja até
com dificuldade de progredir, não tem apoio necessário. Assim, falando muito assim por mim, inclusive, a gente não está nem acostumado a pedir ajuda, né? A olhar para o lado e assim, a solidão de olhar para o lado e não ver uma pessoa que teve trajetória semelhante à sua é imensa. Porque não é fácil se colocar. Quando você pede ajuda, você se coloca no lugar de vulnerabilidade. Não é fácil se permitir ser vulnerável. É, e num contexto onde você ainda se sente muito testado, onde você se sente sozinho, onde você se sente inadequado, porque quando a gente é subrepresentado, é, é, eu posso falar totalmente do meu lugar, todo mundo, acho que todo mundo, independente de qualquer recorte, pode duvidar da sua capacidade de fazer alguma coisa em algum momento, especialmente quando você está em posições que te desafiam muito, todo mundo pode sentir isso. Mas quando você é a única mulher, quando você é a única pessoa negra, por mais que você tenha consciência, né, histórica, racial, né, e social de todos os tipos que a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, é natural que você se sinta inadequado. E aí, dizer que precisa de ajuda é muito difícil, né? Então, eu fico pensando só de conectar profissionais que talvez estejam em cargos de liderança, que possam, não tem na sua empresa, mas tem em outro lugar, e pode contar história, e pode pegar na mão, e pode contar um caminho, e pode, sabe, ajudar a pessoa a olhar para aquela realidade a partir de um ponto de vista que é semelhante ao meu, porque para mim, por saber que uma pessoa enfrentou as mesmas coisas que eu para estar naquele lugar, me dá mais conforto de que essa pessoa talvez entenda a minha dificuldade naquele momento do que uma pessoa que teve uma trajetória totalmente diferente, talvez tenha muita boa vontade, mas não consegue se pôr no meu lugar, sabe? Então, acho que só de conectar as pessoas, você já deve ter visto muita coisa acontecer bacana com essas pessoas, né? Então, fala um pouquinho sobre essa conexão, né? Quando começou, quando você começou a primeira iniciativa do Afroiar, como foi que feedback você recebeu das pessoas, sabe? Nossa, foi assim, eu até me emociono porque eu tive uma grande epifania para virar o disco entre falar de início, de pessoas em início de carreira e migrar mais fortemente, entender que não era um problema falar de pessoas mais sêniores, porque houve um julgamento em relação a isso também. Ah, mas por que você não fala de pessoas da favela, periféricas, pessoas que precisam entrar na área? Por que você já vai falar de líderes, de grandes empresas? E aí houve esse julgamento também quando eu fiz essa decisão, né? Porque eu ainda fiquei um pouquinho ali no meio do caminho para poder decidir. E teve uma grande epifania que foi uma pessoa específica, minha epifania é nomeada, e é uma pessoa que eu não vou dizer que eu admiro, mas eu idolatro, que foi a primeira mulher negra que eu ouvi falando oficialmente de tecnologia hard skill, hardcore, que foi Desirê Santos. Quando eu vi aquela mulher falando, eu chego a me arrepiar, assim, a chorar. Quando eu a conheci, eu chorei. Ela, que isso? Tá doida? Eu, não, eu tô emocionada. Quando eu a conheci e a vi falando sobre tecnologia, com aquele brilhantismo, com aquela. Eu falei, gente, é isso? Quantas Desirês devem ter por aí e a gente não conhece, ou não tem espaço nos eventos, ou não tem visibilidade, ou não sabe que é possível também, não se sente valorizada, porque não tem outras pessoas que chegam para ela e dizem: Olha, eu te admiro, você para mim é uma referência, você é uma grande pessoa. Então começou daí. E aí o Afranhar, a gente começou assim nos primeiros momentos fazendo muita assessoria, muitas empresas. Infelizmente, 2020, que foi o ano que a gente nasceu, foi o ano do fatídico acontecimento relacionado a George Floyd. Então aquilo explodiu, não foi intencional, mas explodiu exatamente na mesma época. E e também explodiu na mesma época em que havia tido o lançamento de um programa de trainees de uma grande empresa varejista. E nessa mesma época eu fui contratada para rodar um programa de estágio de uma grande empresa brasileira também. E aí foi toda uma confusão. E aí, enfim, comecei a ser chamada para fazer essas coisas, para fazer essa assessoria, fazer o letramento, né, de lideranças, fazer muitas palestras, conversar com as pessoas a respeito da importância, enfim, do que é bem letramento mesmo. A gente estava numa fase assim, pô, nunca falamos desse assunto, vamos começar agora. Sendo que a gente já está falando há um tempão, né? Nós, pessoas negras, já estávamos.
enfim, mas é o ponto de virada de algumas pessoas. Então, nós começamos a falar sobre isso. Aí, o início mesmo, nosso primeiro grande projeto foi mais de entrada. O primeiro ano, a gente ainda estava um pouco nesse caminho de programas de entrada e junto algumas questões voltadas à liderança, como o nosso primeiro programa de liderança rodou em 2021. Então, a gente fez um grande programa de liderança, foram, para te ter uma ideia, 400 pessoas inscritas em, tipo, 24 horas, assim. É uma demanda explosiva, muita gente queria mesmo, tinha demanda, a gente provou que tinha. E aí depois, ao longo do programa de liderança, que muitas pessoas retrataram depois, que fizeram, por exemplo, participaram do programa, elas conseguiram ascender na carreira, conseguiram avançar, ter coragem, não é nem uma questão de vontade, né, mas tiveram coragem de conversar sobre esse assunto na empresa, e aí evoluíram para assumir posições de gestão. E aí eu fui entendendo que era este lugar que eu precisava atender, porque não tinha esse diálogo com essa galera, né? Ninguém dialogava muito com essas pessoas, a gente estava no limbo, né? Quem é que você coloca muitas vagas de estágio, muitos programas de entrada, mas essas pessoas que já estavam na carreira ficavam mais para trás. E aí, através dessas conexões na conferência, que é o nosso principal produto hoje, assim, a nossa principal ativação, na conferência era muito visível a gente conseguir fazer a conexão dessas pessoas, né? Eu mesma que faço a curadoria, então era muito engraçado ver uma pessoa, mas assim, pessoas famosérrimas, incríveis, super relevantes que jamais interagiram entre elas, estarem dividindo painéis, estarem dividindo falas, assim, foi incrível, assim, e hoje muitas delas se falam, se convidam para eventos numa empresa, em suas empresas em paralelo, fazem projetos juntos, então é incrível de acompanhar. Tem muitas pessoas que eu conheci que estavam iniciando, que hoje são grandes gestoras de tecnologia nas suas empresas. Eu fico muito feliz com isso, porque não é só o cargo, não é só a posição, mas é a possibilidade de se autorreferenciar quando precisa. Porque eu forço muito isso também com essas pessoas, né, que acabam virando muitas minhas amigas, muito próximas de mim. E aí eu digo muito para elas assim: ai, tem muita gente, tá, mas e você? Tem muita gente, sim, mas e tu? Tu sabe que você é uma pessoa incrível, né? Ai, que isso? Não, não fala assim. É sim, você é uma pessoa incrível, você é referência. E eu falo muito isso. E faço com que eles também se desprendam desse medo de se autorreferenciar, sabe? A gente tem um grupo, e aí ali no grupo eu coloco. O que que tu fez de legal hoje? Olha que legal que aconteceu. Tu viu que fulano passou no mestrado? Aí eu divulgo, olha aqui, ó, fulano que passou no doutorado. Fulano aqui conseguiu uma nova posição, esse aqui foi aprovado num programa tal, e eu faço a fofoca deles mesmo. E eles ficam, ai, Andresa, não conta, mas eu conto, porque senão, se a gente não tiver com quem dividir, né, também, assim, de quem nos enaltece, fica parecendo, enfim, que não tem motivo pelo qual lutar, embora tenha, né? Mas acho que é importante lutar por isso. Aconteceu uma situação específica agora, que foi relacionada a uma nova leva de reconhecimento pelo LinkedIn Top Voice. Isso obviamente, aqui eu não vou entrar no mérito da questão, mas o que eu quero dizer é alguns reconhecimentos que essas pessoas receberam depois de anos de trabalho, muitos anos, reconhecimento orgânico, natural, sem nada, com muitos significados, né? E eu falei para eles: vocês já divulgaram isso? A gente precisa divulgar uma lista de LinkedIn Top Voices pretos de tecnologia especificamente, que é um lugar de disputa, né? O tempo inteiro, que a gente está sempre disputando aí esse lugar. E a gente precisa enaltecer essas pessoas. Foi muito legal esses últimos 2 anos tivemos muitas pessoas que conseguiram, e esse também é um lugar que eu vejo que a ascensão está acontecendo, eu fico muito feliz de poder presenciar isso e fazer com que essas pessoas também se deem conta da importância que é, por exemplo, a maior plataforma de empregabilidade do mundo, com quase 1 bilhão de pessoas, te escolher dentro de um universo de 60 milhões de inscritos como uma voz relevante dentro daquele ecossistema que você pertence. Isso é muito importante, né? Então, acho que é esse caminho aí de valorização pessoal mesmo. E eu digo assim que essa palavra que você usou, autorreferenciação, ela talvez é uma ferramenta de sobrevivência dentro da nossa realidade de pessoas mais sêniores, porque me perguntam muito, eu participo de muito evento, sempre que eu posso, que é para um coletivo, que eu acho que contar a minha história vai apoiar alguém, eu sempre faço questão de reservar um tempo da minha agenda de trabalho para esse tipo de presença, né? De falar sobre carreira, sobre liderança.
E eu recebo também muitos feedbacks de quanto isso é importante para quem está começando e tudo mais. Mas de vez em quando me perguntam isso, né? E você como foi? Você se baseou, se inspirou em quem? Assim, eu não tenho nenhuma referência negra na área de tecnologia. Nenhuma, nenhuma. Eu nem pensava nisso, na real. Eu nem sabia que era uma questão, né? São 30 anos, gente, que eu estou enfrentando assim. Eu vou dizer a você assim que mais da metade desses 30 anos eu passei atropelando dificuldades. Era tão normal ter dificuldade que eu nem refletia. Eu vim tomar, é muito recente aí, a coisa dos últimos talvez 12 anos, que eu comecei a achar que tinha um peso maior para mim, né? Que não era só, que não tinha a ver só comigo. E você ter que estar sempre entregando mais, sobrando, para ganhar menos muitas vezes, não é normal, não é sobre mim. Aí eu fui tomando consciência disso. Primeiro sobre o que me chamou a atenção primeiro foi o lugar da mulher na tecnologia. Primeiro me conectei com esse recorte, depois com esse recorte de pessoas negras. Porque como eu sou de Salvador, a gente é muito difícil os espaços onde a gente não é majoritariamente presente em Salvador, né? Eu faço esse exercício assim, quando eu viajo para outras cidades do Brasil e viajo com alguma frequência, eu entendo porque quando as pessoas vêm em Salvador, pessoas negras em Salvador se sentem diferentes, porque realmente você vai num shopping, você vai numa praça, você sempre são poucos, existem esses lugares onde você não vai ver pessoas negras majoritariamente presentes, mas não são, já são lugares realmente de nicho ali, né, que tem razão de ser assim, natural da cidade não é isso. Embora na área de tecnologia, embora sejamos mais presentes, a gente vai desaparecendo também nos cargos de liderança aqui, inclusive aqui, onde 80% da população é negra, declaradamente negra. Mas quando me perguntam isso, assim, eu tive que acreditar em mim, acho que eu tive que me autorreferenciar por natureza, porque assim, era difícil receber um elogio, sabe? Assim, era difícil você esperar que a carreira de fulano e ciclano poderia ser igual, porque não tinha essas referências. Todas as pessoas que eu admirei muitas pessoas, mas elas chegaram ali em condições totalmente diferentes das minhas, sabe? E a gente, em vez de olhar para isso como uma força, de olhar, apesar de você não estar em igualdade de condições, você chegou aqui, a gente olha pelo jeito que a gente é olhado, como, nossa, eu cheguei aqui, mas eu não fiz intercâmbio, né, na adolescência como essa pessoa que competiu comigo. Eu não estudei numa escola bilíngue. Sabe, eu não pude só estudar durante a faculdade, né? Deve ser por isso que ela é melhor. Esse é o raciocínio que a gente faz. E eu tive que entender o seguinte, apesar disso tudo, eu ainda consigo ser melhor, apesar de não me reconhecerem sempre. Entende? Eu vivi essa experiência também. Então, acho que se autorreferenciar é uma ferramenta de sobrevivência nesse contexto que a gente precisa usar, porque a gente precisa entender que qual é o tempo e momento histórico que a gente está vivendo, porque essa questão não é individual. Isso foi uma coisa que me deu uma paz Exatamente, enorme. A gente volta para lá para o exatamente. início, né? A gente entrou nisso coletivamente. A experiência que eu tenho em alguns lugares e os momentos em que eu tive uma experiência explícita de desconforto, que era pela minha aparência, ou pela minha origem, pelo meu gênero, não, era muito menos sobre Rosi e muito mais sobre a ideia estabelecida sobre pessoas parecidas comigo naquele lugar, né? E eu me lembro de uma situação que foi muito explícita disso que eu estou falando, onde uma pessoa que me conhecia pouquíssimo, que não tinha visto o meu trabalho, me chamou e me disse assim, ela elencou várias coisas que supostamente ela achava que eu não tinha para estar no papel que eu estava, e disse para mim, como é que você pretende fazer esse trabalho que você está fazendo com todos esses gaps que você tem? E eu respondi do mesmo jeito que eu fiz a vida toda para chegar nessa posição que eu tô, olhando para minha história, me ancorando no que eu sei, que é o que sempre me habilitou a fazer o que eu tenho para fazer. Foi a melhor resposta que eu tive, porque eu fui tomado totalmente de surpresa, porque normalmente não é essas situações não são tão explícitas assim, né? Elas são mais veladas. Mas eu vivi algumas situações de que a pessoa não tinha motivo, não tinha tempo, não tinha vivido, não tinha trabalhado o suficiente comigo para ter uma opinião sobre mim tão forte, a não ser ela estar presa a uma ideia de que é estranho eu estar naquele lugar. A estranheza da pessoa me ver naquele lugar fez ela ter esse comportamento.
E foi uma hora que eu não tinha outra coisa a fazer a não ser me autorreferenciar, né? Porque realmente eu tenho que acreditar. Eu cheguei aqui, gente. Eu cheguei aqui e fui trabalhando muito, fui estudando muito. Então, você vai ter que acreditar que eu posso. Até agora eu pude. Até agora, todo desafio que me deram, eu cheguei do outro lado. Então, eu acredito nisso. Então, imagina se eu não tivesse com essa autoestima naquele momento, sabe? Nessas horas que eu penso assim, como essas redes de apoio podem ser poderosas, porque quando você está num coletivo de gente que está enfrentando os mesmos tipos de desafio, e você sabe de uma história como essa, e você está passando por algo parecido, então, pô, peraí, deixa eu separar o que é meu, o que é da coletividade, porque torna também a nossa experiência nessa vida mais leve. Porque eu não vou Com resolver o problema certeza, do coletivo sozinha. com Eu estou certeza. aqui para colaborar, mas eu não criei esse contexto social que a gente vive e não vou resolvê-lo sozinha, eu quero passar por isso. Se der, facilitando a vida de algumas pessoas também. Porque não, embora a gente vença, a gente consiga alcançar o que a gente deseja, quando você tem consciência, né, de onde isso vem, não dá para achar que está certo, não dá para achar que é justo. E daí, para mim, lutar contra essa injustiça sistêmica que a gente tem, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? Maravilhosa, eu concordo plenamente contigo. E bem como a gente estava falando no começo, tu não tinha por que falar desse assunto. Você estava trabalhando e construindo o seu espaço, não tinha referência mesmo. E aí eu, inclusive, a partir dessa percepção, vejo que muitas pessoas hoje, muitas pessoas sêniores que alcançaram essas posições e não puderam falar desse tema antes, agora estão falando, agora querem falar, agora querem de alguma maneira resgatar, agora de alguma maneira inclusive se engajam mais nos movimentos justamente porque elas sabem como foi difícil começar, como foi difícil não ter apoio, e aí hoje elas então se dispõem a participar mais por conta disso, assim, não, eu preciso ajudar ali porque eu sei que não é fácil e aí eu quero contribuir de uma outra maneira. Eu vejo que existe esse público e essa parte também de pessoas que estão nesse lugar de dívida, né? De assim, eu preciso fazer. Calma, não é uma dívida, é assim, você fez o que você podia fazer com as ferramentas daquele momento. Hoje são outros tempos e a gente vai navegar com as ferramentas de agora, né? A gente vai sempre navegando com as ferramentas do agora também, construindo. E aqui, isso e o que você falou é uma coisa muito importante para que a gente tenha paz. Nós não vamos salvar o mundo. Eu achei que a gente ia salvar, eu achei que eu ia conseguir. Em um dado momento de tudo isso que eu ia fazendo, eu acreditava muito, não, mas a gente vai mudar, vai impactar, tudo vai ser transformado, tudo vai. E isso me gerava obviamente, um estresse, um adoecimento psíquico, uma dor física, inclusive, de não conseguir oficialmente fazer algumas movimentações que eu queria. E, claro, aí as consequências, né? Burnout, enfim, outras coisas. Mas porque eu acreditava muito. Ora, o quão, o quão até soberbo é isso, né? De acreditar que pode mudar o mundo, que vai mudar o mundo. Então é bem importante, nós não vamos mudar o mundo, nós vamos construir os caminhos para melhorar um pouquinho cada dia. A sua vida, a vida do outro, e assim a gente vai fazendo pequenas revoluções por perto. Né? Às vezes se pensa que para trabalhar com isso, né, com diversidade e inclusão, para criar movimentos, precisam ser feitas enormes revoluções, até precisam ser feitas sim, mas em outros âmbitos, né, em outras esferas, não na nossa, de pessoa física, de empresa, de coisas, são coisas tão sutis e tão pequenas e menores que podem ser feitas que têm um impacto gigantesco, a gente não se dá conta. Mas claro, hoje eu sei disso, né? Mas na época, como eu estava começando a fazer, eu não me dava conta desse movimento. Eu tinha uma ideia diferente, eu era é, muito mais, digamos assim, mais sonhadora, né, uma coisa muito utópica, inclusive, do que exatamente realista. Muito embora já com bastante tempo de experiência corporativa para saber que não, né, as coisas não mudam dessa forma. Mas eu acho que isso é Mas, importante. mas eu acho que a utopia é legal para movimentar a gente. Quem sonha pequeno não realiza coisas nem medianas, É verdade, entendeu? não, com certeza. Mas E- é aquela coisa muito, muito fora da curva, sabe? É, o que eu acho que a gente, na verdade, a gente vai mudar o mundo, sabe? A gente está mudando, só que é processual e é longo. Talvez a gente não experimente todos os impactos das mudanças que a gente está promovendo agora. É como plantar a semente de uma árvore que leva muito tempo para florescer, sabe? Mas a gente precisa seguir plantando. Então, acho que o que me tirou o peso foi entender essa
essa dimensão maior do que eu, do que a minha experiência, do que a minha vivência, do que a minha própria existência, né? Então, acho que é, movimentar, como você disse, aquilo que está aqui perto da gente é o que a gente pode fazer reservando a nossa saúde, respeitando a capacidade de cada um de fazer, porque como né, eu falei para você outro dia, para pessoas que estão em recortes subrepresentados, em qualquer contexto, eu não tenho coragem de pedir mais nada, porque ela já está sobrevivendo a uma coisa muito difícil. Então, não estou dizendo que todo mundo tem que falar sobre diversidade, ou fazer isso aqui que a gente está fazendo, ou que eu faço, que você faz individualmente. Isso é o jeito que a gente gosta de contribuir, né? Para pessoas que estão nesse recorte, façam do jeito que lhe alcança, que não lhe gere peso, que não te gere mais uma sobrecarga. Às vezes é somente você se informar e se desconstruir daquilo que foi ensinado, porque muitos de nós somos ensinados a que é isso mesmo, né? E acabamos sendo também continuando sendo duros conosco e com quem está ao redor, que machuca mais você ser você ser, sei lá, tratado de um jeito ruim por uma pessoa, por outra mulher, por outra pessoa negra, machuca mais, porque a gente espera que essa pessoa tenha mais empatia com a nossa trajetória. E muitas vezes isso acontece porque pessoas, mulheres, pessoas negras que chegam fazem caminhos difíceis, precisam endurecer, né, a existência para chegar ali, e endurecem tanto que pensam que todo mundo tem que fazer isso, né? E acabam reproduzindo os comportamentos tão discriminatórios, desconfortáveis que fizeram com elas pessoas de outras trajetórias, né? Então, acho que se a pessoa conseguir só se dedicar a se conectar com esses temas, para desconstruir nela esse legado ruim que a nossa trajetória às vezes não dá. Estou dizendo que eu já fui uma pessoa muito dura, muito exigente, muito difícil. Quem me conhece nos últimos anos não acredita, mas não foi sempre fácil lidar comigo, porque eu falo alto. E até hoje eu falo assim, eu não sei se eu falo alto porque eu nasci com esse time de voz ou porque se eu não falasse alto eu não tinha chegado onde eu cheguei. Então eu sei que eu fui melhorando a minha maneira de interagir, para dizer, peraí, não tão, por que que eu tô sendo tão dura, né? Será que, sabe, tomar consciência me ajudou a desconstruir isso. Então, eu acho que aí a gente vai transformando, né? Vamos dizer assim, dando a nossa contribuição para a transformação que o mundo precisa fazer, tirando do nosso ombro, sim, aí concordo 100% com você, essa ideia de que essa transformação é responsabilidade nossa, ou vai caber na nossa existência, aí você, sabe, leva uma vida sobrecarrega, que não te cria espaço para você também só viver, né, só acordar, fazer uma caminhada, ou ir no cinema ou fazer alguma coisa que te divirta, porque você está o tempo todo dedicado a isso. E não é justo, a gente também tem que ficar dedicado a isso, né? A gente. Andresa, Uhum. chegamos nos 30 minutos, inacreditavelmente é muito Já? rápido. É, muito Uau! rápido. Então, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, assim, deixando uma mensagem, uma dica, uma recomendação, ou algum, enfim, o que você quiser dizer para quem se sentiu tocado por essa conversa, para quem quer continuar sua jornada nesse assunto, ou quer se conectar mais com o Afroiá. Então, faça suas recomendações para quem curtiu ouvir o que a gente conversou aqui e quer seguir sabendo mais sobre isso. Eu estava conversando esses dias com um amigo e eu estou aprendendo uma coisa nova, diferente, muito fora da minha zona de conforto, para fazer algumas coisas esse ano. E eu estou me sentindo com bastante dificuldade, porque é um assunto realmente bem difícil, diferente do que eu estou acostumada. E, obviamente, bate aquela vontade de desistir muitas vezes, né? E aí ele vem conversando comigo muito sobre isso, me ajudando, me respondendo as perguntas. E eu disse para ele, foi muito bom, e é muito bom que você esteja me acompanhando, porque conversar com você me dá duas coisas que tinha perdido ao longo do tempo, que é perspectiva e esperança. Com a dureza de trabalhar com assuntos relacionados à diversidade e inclusão racial, você acaba ficando muito duro também, né? E desesperançoso porque você não vê uma mudança que é muito difícil de acontecer, embora ela aconteça e a gente que o tempo das coisas são outros. E ele me disse, Andresa, nós não, tu não precisa ter esperança, nós somos a esperança. Nós estamos construindo as bases de um novo mundo. Então, acredita, continua acreditando.
Então, aquilo ali, claro, explodiu a minha mente e é exatamente isso que eu trago, assim. Não desistam, né? Não desista de si, não desista da dificuldade, não desista das coisas que parecem que não vão avançar. Isso eu tenho dito muito para mim, né? Eu estou abrindo mão de coisas que têm me feito, que têm prejudicado a minha jornada e tenho olhado mais para coisas mais leves que estão me ajudando mais. E esse não desistir significa não desistir do que te faz mal, mas não desistir assim de você, sabe? De alguma coisa que você queira muito, de uma prova que você quer passar, um emprego que você quer conquistar, uma competência nova, um conhecimento específico que você queira desenvolver. Não desiste disso, sabe? Porque desistir de você, das coisas que você acredita que sejam possíveis, assim, te fortalece também na jornada. E, claro, se conectar com as pessoas certas que vão te ajudar nesse caminho, que pode ser o Afroiá, e aí eu convido todo mundo que se sentir interessado. Esse ano a gente vai falar sobre muitas coisas mais diferentes, mais amplas, então convido quem tiver interesse conhecer mais, especialmente ali no nosso LinkedIn ou no nosso Instagram, Afroiá Tech. Conecte-se conosco, faça parte da nossa comunidade. Nós temos muitas coisas para construir e, olha, o Afroel, posso dizer 100% que acontece é construído coletivamente, assim. As pessoas são voluntárias, quem se envolve nas coisas são pessoas que querem realmente avançar os gaps que a gente tem aí das lideranças negras. Então, convido para participar das coisas aí que a gente vai fazer e agradecer principalmente por todo o apoio até aqui. A gente já está indo para 4 anos de empresa, estou indo para a conferência, que é a nossa principal ativação do ano, está indo para o quinto ano, né, um evento mais relevante de pessoas negras na tecnologia do Brasil. Eu tenho orgulho de falar isso, porque foi levantamento numérico também, de engajamento, então eu fico muito feliz e convido também para conhecer, participar. E por último, se eu puder deixar uma dica para todo mundo, separa um tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês, para elogiar uma liderança negra que você conhece. Seja lá no LinkedIn, seja lá no Instagram, seja lá numa rede, no Slack da firma, que se você trabalha com a pessoa. Dedique um tempo para elogiar, deixar alguma coisa positiva, fazer uma recomendação para essa pessoa. Às vezes, a palavra que está faltando para incentivar a entrega que ela precisa fazer, ou o dia, ou a semana de um problema que ela esteja enfrentando, pode ser essa sua palavra. Então, eu recomendo que, se você puder, dê uma palavra de apoio e fortalecimento para uma liderança negra hoje. Muito obrigada, Rose, pelo convite. Como eu já disse várias vezes, você é uma grande referência para mim, admiração profunda, e eu desejo que tua vida seja longa, próspera, com muitas outras pessoas incríveis, que você possa formar essas pessoas também para trazer e a gente conseguir conviver cada vez mais com liderança humana, e compreensiva sobre os desafios que a gente tem enquanto pessoas negras nas empresas. Ah, Andresa, obrigada. É recíproca a admiração, né? Como para quem não sabe, a gente se acompanha assim aqui nas redes há algum tempo. Eu e a Andresa e eu temos vários amigos em comum e eu, né, acho o Aproiar uma iniciativa fantástica. Eu fico feliz cada vez que eu vejo pessoas se movimentando nessa direção, porque eu sinto que como eu disse, nada que eu faço bem, eu acho que eu posso fazer melhor ainda. Eu acho que eu posso fazer melhor ainda coletivamente quando surge espaços como o Afroiá, como o Programaria, que eu sou muito conectado também. Eu fico feliz de poder ver que eu não estou sozinha e de vez em quando pingar, tipo, deixa eu ajudar em alguma coisa aí, por favor, né? Deixa eu ver se eu consigo apoiar. Então, eu e a Andresa caminhamos aqui paralelamente com essa admiração mútua. Eu fiquei muito emocionada quando eu soube que, inclusive, a Andresa me conhecia, sabia meu nome, porque eu já admirava ela bastante pelo Afroiá. E foi num evento e ela fez uma fala muito carinhosa. E eu fico feliz de saber que minha jornada tinha se conectado com a sua desse jeito, que agora a gente está mais próximo ainda, né? Obrigado pela sua trajetória. Aproveitando para elogiar uma pessoa que está fazendo a diferença. Não desiste, né? Faz muita diferença o que você está fazendo. Conta comigo. E para quem acompanhou até aqui, eu espero que vocês tenham gostado da conversa. Tá aí as dicas de Andresa, siga lá a própria Andresa, as redes do Afroiá. Você não está sozinho, né? Essa jornada é coletiva e você, sendo pessoa negra, seja uma pessoa aliada, sendo uma pessoa aliada, pode ajudar a gente ir para um lugar melhor enquanto sociedade, né? Para experiências mais gratificantes para as pessoas que são de recortes subrepresentados em qualquer nível hierárquico nas empresas. Está na nossa mão começar a fazer um movimento da gente ter
dentro de todos os espaços, né, que nós é, experimentamos e vivenciamos, a representação demográfica do Brasil. Quando a gente vê isso, a gente está vendo a gente avançar para um lugar importante, né, em termos de presença da nossa sociedade nos espaços de trabalho, nos espaços de poder. Então, é esse, né, o destino, é esse lugar que a gente deve mirar, né? Iniciativas como a Proea estão aí ajudando a gente a fazer esse movimento. Então, apoie, siga, conheça, se aproxime, veja o que você pode fazer. Eu acho que é importante. Obrigado de novo, Andresa, por vir celebrar comigo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima conversa, gente. Tchau. Obrigadão.